Imagine só, seres celestiais, criados em perfeição e luz, abandonando seus lugares nas alturas dos céus para se relacionarem com mulheres humanas, ensinando conhecimentos proibidos à humanidade e gerando uma raça de gigantes que devastou a Terra. Pense bem no que isso significa. Esta história fantástica não é de um filme de ficção científica moderno, mas um relato preservado em textos antigos, que por séculos foi considerado demasiado perturbador para muitos líderes religiosos. E o que vou compartilhar hoje vai muito além do que a maioria das pessoas conhece, mas aguarde até o final, pois a última revelação transformará completamente sua compreensão sobre a queda dos anjos e o dilúvio. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre sua vida e sua família. Que a vitória espiritual e o discernimento sejam seus companheiros nesta jornada terrena. Meu nome é João Lima e é com grande alegria que recebo você em mais um vídeo aqui no canal Entre o Céu e a Terra. Hoje vamos mergulhar em um dos assuntos mais fascinantes e controversos da literatura apocalíptica judaica e da cosmologia bíblica, os anjos caídos e o enigmático livro de Enoque. Se você está assistindo, não deixe de se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra agora mesmo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente o que mais lhe impressionou. Prometo que as revelações que você vai descobrir hoje podem mudar completamente sua compreensão sobre o mundo espiritual e eventos pré-diluvianos descritos na Bíblia. O ponto de partida para nossa investigação está em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, uma passagem enigmática que diz: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias estavam os gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. São estes os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Este breve relato bíblico provocou debates teológicos por milênios. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram os gigantes? Por que este evento parece estar conectado ao dilúvio que se seguiu? Para muitos estudiosos da antiguidade, as respostas a essas perguntas foram encontradas no livro de Enoque, um texto apocalíptico judaico escrito entre os séculos III e a.C. Embora não faça parte do cânon bíblico da maioria das denominações cristãs, o livro de Enoque era amplamente conhecido e respeitado no judaísmo do Segundo Templo e pela igreja cristã primitiva. Na verdade, o livro de Judas, no Novo Testamento, cita diretamente Enoque em Judas capítulo 1, versículos 14 e 15, dando-lhe uma certa legitimidade. A Igreja Ortodoxa Etíope, até hoje, inclui o livro de Enoque em seu cânon bíblico oficial. Mas o que exatamente Enoque revela sobre os anjos caídos que não encontramos na narrativa bíblica tradicional? Prepare-se para uma jornada fascinante pelos mistérios dos tempos antediluvianos. Aguarde, pois na próxima parte vamos explorar o conteúdo do livro de Enoque e sua detalhada descrição da rebelião dos anjos vigilantes. A história está apenas começando e as revelações mais impressionantes ainda estão por vir. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. O livro de Enoque expande dramaticamente o breve relato de Gênesis, capítulo 6. Segundo este texto antigo, um grupo de 200 anjos, chamados vigilantes ou sentinelas, liderados por Senjasa e Azazel, fizeram um pacto entre si no Monte Hermon. Juraram descer à terra para tomar mulheres humanas como esposas, algo expressamente proibido pela ordem divina.
Enoque narra que esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos e tecnologias avançadas. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras, transformando a guerra humana para sempre. Ele também ensinou metalurgia, a fabricação de braceletes e ornamentos, o uso de pedras preciosas e a arte da fabricação de cosméticos. Outros anjos vigilantes ensinaram astrologia, observação das estrelas, conhecimentos sobre a lua, adivinhação, feitiçaria e encantamentos. Alguns ensinaram sobre ervas medicinais e raízes, enquanto outros transmitiram conhecimentos sobre meteorologia e estações. O Dr. Michael Heiser, renomado estudioso da cosmovisão bíblica, observa que este conceito de conhecimento celeste proibido, sendo transmitido à humanidade pelos anjos caídos, aparece em várias tradições antigas do Oriente Médio, sugerindo uma memória cultural compartilhada de um evento catastrófico. Segundo Enoque, esses anjos não apenas transgrediram ao se relacionarem com mulheres humanas, mas também corromperam a ordem divina ao transmitirem conhecimentos que a humanidade não estava preparada para receber. Esta transmissão prematura de conhecimento celestial é descrita como uma das razões fundamentais para a corrupção da civilização antediluviana. O resultado dessa união proibida foi o nascimento dos Nefilim, descritos como gigantes de enorme estatura e apetite voraz. O livro de Enoque descreve que estes seres, quando não conseguiam mais se satisfazer com os recursos disponíveis, começaram a devorar seres humanos e a beber seu sangue, espalhando terror por toda a terra. A situação se tornou tão grave que os 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, intercederam junto a Deus em nome da humanidade sofredora. Em resposta, Deus enviou o dilúvio não apenas para purificar a terra da corrupção humana, mas principalmente para eliminar a descendência híbrida e maligna dos vigilantes. O renomado estudioso bíblico Dr. John H. Walton sugere que esta história reflete um entendimento cosmológico onde a barreira entre o reino celestial e terrestre foi violada, resultando em caos e desordem cósmica. A mistura do divino com o humano produziu seres que não pertenciam nem ao céu nem à terra, uma aberração na ordem criada por Deus. Mas o que aconteceu com os anjos vigilantes após o dilúvio? Segundo Enoque, eles foram severamente punidos. O arcanjo Rafael foi enviado para amarrar Azazel de mãos e pés, lançando-o em uma fenda no deserto de Dudael, onde permaneceria em escuridão até o julgamento final. Pedras ásperas foram colocadas sobre ele, e ele foi coberto de escuridão. A Gabriel foi ordenado que destruísse os Nefilim, fazendo-os guerrear uns contra os outros. Miguel foi incumbido de prender Senjasa e os demais vigilantes por 70 gerações sob as colinas da terra, até o dia do julgamento definitivo. É fascinante notar como estas descrições de punições angelicais se alinham com certas passagens do Novo Testamento. Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, escreve: porque se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Na próxima parte, exploraremos a influência do livro de Enoque no Novo Testamento e no cristianismo primitivo, bem como as diversas interpretações teológicas sobre a identidade dos filhos de Deus, mencionados em Gênesis. Continue comigo, pois as revelações mais impressionantes ainda estão por vir. A influência do livro de Enoque no pensamento judaico do período do Segundo Templo e nos primeiros séculos do cristianismo não pode ser subestimada. Fragmentos de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, indicando que a comunidade de Qumran o considerava importante. Vários pais da igreja, como Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, citaram Enoque como uma fonte autorizada. Tertuliano, um dos mais importantes teólogos do cristianismo primitivo,
chegou a lamentar a exclusão de Enoque do cânon hebraico, argumentando que sua rejeição pelos judeus se devia precisamente ao fato de falar tão claramente de Cristo. Ele escreveu: "Eu sei que o livro de Enoque, que atribuiu esta ordem aos anjos, não é aceito por alguns porque não é admitido no cânon judaico. A referência mais direta ao livro de Enoque no Novo Testamento está em Judas, que não apenas menciona Enoque como o sétimo depois de Adão, mas cita quase palavra por palavra uma passagem do livro de Enoque, capítulo 1, versículos 9. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras ímpias que impiamente cometeram." Além disso, a linguagem e os conceitos encontrados em Enoque ecoam em várias passagens do Novo Testamento. A ideia de anjos rebeldes sendo mantidos em prisões de escuridão até o juízo final, mencionada por Pedro, corresponde diretamente à narrativa enoquiana. O Dr. Michael Heiser argumenta que o entendimento do mundo espiritual no Novo Testamento, incluindo a demonologia de Jesus e dos apóstolos, é fortemente influenciado pela literatura apocalíptica judaica, especialmente pelo livro de Enoque. Isso não significa que todo aspecto de Enoque era aceito como doutrinalmente correto, mas sim que fazia parte do pano de fundo cultural e teológico do tempo. No entanto, com o passar dos séculos, à medida que o cristianismo se afastava de suas raízes judaicas, a interpretação do texto de Gênesis capítulo 6 começou a mudar. Santo Agostinho, influenciado pelo pensamento neoplatônico, rejeitou a interpretação angelical e propôs que os filhos de Deus eram simplesmente descendentes piedosos de Sete, terceiro filho de Adão e Eva, que se casaram com as filhas dos homens, ou seja, descendentes impiedosos de Caim. Esta interpretação setiana se tornou predominante na teologia cristã medieval e continua popular até hoje em muitas tradições. No entanto, estudiosos como o Dr. Michael Heiser, Dr. John Walton e Dr. Archie Wright argumentam que essa interpretação ignora o contexto literário e cultural do texto bíblico original. Eles apontam que a expressão hebraica Bene Ha-Elohim, filhos de Deus, é consistentemente usada no Antigo Testamento para se referir a seres angelicais, como vemos em Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 38, versículo 7. Além disso, a tradução grega da Septuaginta usada pelos primeiros cristãos traduzia a expressão como angeloi tu teu, anjos de Deus. Também é significativo que o rabino Simeão ben Yochai, no século I, tenha amaldiçoado aqueles que traduziam Gênesis capítulo 6, versículo 2, como filhos dos juízes ou filhos dos nobres, em vez de manter o sentido angelical. Isso sugere que a interpretação angelical era a compreensão tradicional judaica e que tentativas de alterá-la encontravam resistência. Na próxima e última parte, exploraremos as implicações teológicas desta história fascinante para nossa compreensão do mundo espiritual hoje e como ela se conecta com outros temas bíblicos importantes, como a guerra espiritual e a escatologia cristã. Não perca estas revelações finais que prometem transformar sua compreensão da história bíblica. Que implicações teológicas podemos extrair dessa antiga narrativa dos anjos caídos para nossa compreensão da realidade espiritual hoje? Em primeiro lugar, ela nos oferece uma perspectiva mais profunda sobre a origem do mal no mundo. A teologia cristã tradicional geralmente atribui toda a corrupção humana à queda de Adão e Eva. No entanto, a narrativa de Enoque sugere uma segunda intervenção corrupta, onde seres celestiais deliberadamente transgrediram as fronteiras estabelecidas por Deus e introduziram conhecimentos e práticas que aceleraram a degradação moral e espiritual da humanidade. O Dr. Michael Heiser, em seu livro The Unseen Realm, O Reino Invisível, argumenta que esta segunda intervenção demoníaca explica por que o dilúvio foi necessário como uma medida drástica
para preservar a linhagem humana não contaminada através da qual viria o Messias prometido. Em segundo lugar, a história dos vigilantes ilumina nossa compreensão da cosmologia bíblica e da guerra espiritual. Segundo Efésios capítulo 6, versículo 12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A narrativa enoquiana fornece um contexto histórico para este conflito cósmico, mostrando como certos poderes angelicais se rebelaram contra a ordem divina e continuam a exercer influência maligna sobre a humanidade. A diferença é que, desde a vinda de Cristo, estes poderes já estão derrotados, como afirma Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando. A diferença é que, desde a vinda de Cristo, estes poderes já estão derrotados, como afirma Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Terceiro, esta história nos alerta contra a busca de conhecimento proibido e práticas ocultistas. É significativo que os vigilantes são descritos ensinando astrologia, feitiçaria e encantamentos, práticas expressamente proibidas em Deuteronômio, capítulo 18. Significativo que os vigilantes são descritos ensinando astrologia, feitiçaria e encantamentos, práticas expressamente proibidas em Deuteronômio, capítulo 18. Na era da internet, onde conhecimentos de todos os tipos estão facilmente acessíveis, esta advertência permanece relevante. Quarto, a narrativa de Enoque lança luz sobre passagens obscuras do Novo Testamento. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20, menciona espíritos em prisão do tempo de Noé, uma clara referência aos vigilantes aprisionados. Da mesma forma, a menção em Judas aos anjos que não guardaram seu estado original faz sentido completo à luz da tradição enoquiana. Finalmente, esta história nos lembra da soberania absoluta de Deus sobre todas as forças espirituais. Mesmo quando seres poderosos se rebelam, eles não podem frustrar os propósitos divinos. O dilúvio não foi apenas um ato de julgamento, mas também de misericórdia, preservando a humanidade de uma corrupção total. Amados irmãos, enquanto estudamos estes textos antigos, devemos exercer discernimento espiritual. O livro de Enoque não está no cânon bíblico da maioria das igrejas cristãs e nem tudo nele deve ser tomado literalmente. No entanto, seu valor para compreender o pensamento judaico e cristão primitivo é inestimável. Como cristãos, nossa fonte final de autoridade é a palavra de Deus canônica. Mas textos como Enoque podem nos ajudar a compreender melhor o contexto histórico e cultural das Escrituras, iluminando passagens que de outra forma permaneceriam obscuras. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, convido-o agora a fazer esta decisão. Em um mundo onde forças espirituais do mal continuam ativas, precisamos da proteção e libertação que só Cristo pode oferecer. Procure uma igreja próxima à sua casa para congregar e crescer na fé. Não se esqueça de se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra e ativar as notificações. Deixe seu comentário compartilhando o que mais impactou você nesta história. E não deixe de assistir aos nossos vídeos sobre o anjo de Deus que matou 185.000 soldados e os mistérios do livro de Daniel, para aprofundar seu conhecimento bíblico. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.